Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Hoje eu vou falar de algo a partir do que, num jargão jornalístico, nós chamamos de gancho. Pegar um assunto do momento e alinhar com a pesquisa para escrever o meu primeiro livro, que é a história da Congregação Cristã dos Primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. O livro está na 4ª edição, estou aguardando a chegada dessa 4ª edição, essa semana agora que vai entrar, certamente vai chegar, um lote novo e já tem vários pedidos. E aqueles que tiverem interesse em saber dessa história sem deturpação, sem manipulação, bem escrita, feita por um profissional, podem me procurar. 542 páginas o livro. E para escrever essa história foi uma longa pesquisa que deu um outro livro que é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Esse livro é bom também, são os bastidores para escrever primeiro, o relato. Isso dito, qual é o gancho? As eleições e política. Em 2002, o Ministério da Congregação Cristã no Brasil, em Apucarana, no Paraná, emitiu esta circular. E naquela época, até onde eu apurei, mas eu confesso que eu tenho que saber melhor sobre esse detalhe, o Paraná fazia os seus próprios tópicos de ensinamento, emitia suas próprias circulares, né? Havia uma espécie de descentralização, vamos dizer assim. Isso aqui para mim é um exemplo perfeito de uma instituição apolítica embasada na doutrina apostólica, no genuíno cristianismo que não se envolve em política. E isso também poderia ser usado, um outro gancho aqui, que são a compra de pastores por políticos, as aberturas das igrejas, dos púlpitos, por políticos. O que virou nessa extrema-direita que despencou para uma realidade que fez muito mal, está fazendo muito mal à nação brasileira. E virou massa de manobra, acreditam em fake news e mentiras e demoniza o outro. Mas vamos aqui ao que o documento diz. Congregação Cristã no Brasil, esclarecimento. Em se aproximando o momento de mais um pleito eleitoral, a Congregação Cristã no Brasil, no intuito de dissipar quaisquer dúvidas quanto à sua posição com relação à eleição para os cargos públicos, sente-se no dever de fazer notório, mediante este comunicado, alguns de seus princípios básicos observados e ensinados desde o seu início em 1910, aos que abraçam esta fé e doutrina. Conforme o seu estatuto, a Congregação Cristã no Brasil é uma comunidade civil religiosa apolítica. Assim, os seus fiéis são exortados a exercer livremente o direito do voto, cumprindo o dever de cidadãos brasileiros, votando baseados em suas próprias consciências e convicções. Isso aqui é admirável, né? Nas suas próprias consciências e convicções. Consciências, né, gente? Eu voto segundo a minha consciência de classe. Eu sou um trabalhador, eu sou pobre. Eu sou uma pessoa que, dá o sangue para sobreviver. Eu preciso de políticas públicas que venham ao meu encontro. A minha classe social, a minha realidade de classe trabalhadora. Vamos lá.
Não há, portanto, por parte da congregação, qualquer inclinação partidária a favor de um contra o outro, sem exceção de quem quer que seja. Esplêndido, hein? Esplêndido. Não possui representantes, não formou e nem forma bancada política e nem indica qualquer candidato. Não forma, não está lá na bancada política, né, na bancada evangélica, né? Porém, eleita e empossada qualquer potestade, esta será pela congregação respeitada conforme o ensinamento da doutrina apostólica na iluminação dada por Deus ao apóstolo São Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Último parágrafo. Os fiéis da congregação nos cultos são exortados a orar pelas autoridades constituídas, a fim de que os que estão em eminência recebam luz, sabedoria, discernimento e prudência para bem governar a nação, os anciães, os cooperadores do ofício ministerial e os diáconos que constituem o ministério espiritual da Congregação Cristã no Brasil são unânimes entre si na decisão de jamais incentivar a Irmandade a apoiar este ou aquele candidato. Apucarana, julho de 2002, o Ministério Espiritual à Administração. Pena que nos últimos tempos já não está sendo assim. Pena. O que nós vimos nos últimos tempos? Continua a política? Oficialmente sim. Só que há nas pregações coisas da nossa parte humana, da parte humana ideológica do pregador. Entre o povo, meus irmãos, mentiras e fake news. Ao invés então de orar pela autoridade constituída, não. Eles conspiram. Conspiram. Abrir as portas da igreja, dar o púlpito? Não. Graças a Deus. E Deus não vai permitir. Não vai permitir que a doutrina de Cristo, e ai daquele se fizer, né? Mas fizeram algo que foi abrir os microfones para um ministro, que faz parte disso que eu estou dizendo agora. Muito feio, perante uma reunião de mocidade, uma pessoa de outra igreja, casada com uma mulher da congregação, teve os microfones abertos, contou um testemunho bonito, sem dúvida, porém, mau testemunho perante moços e moças, que são ensinados a não casar com estranha fé. O que eles vão pensar? Ah, então pode. O cara é pastor, tem poder. Se eu achar um desse, não vai ter problema. Mas somos todos ovelhas de um pastor, um rebanho, um só pastor. Um só batismo, uma só doutrina, enfim, né? Então, estão sujeitos a erros. Ah, mas tem ministério, prega, é usado por Deus. Não tem diferença nenhuma de alguém que varre a congregação, as costureiras, pessoal da limpeza, do pátio, porteiro. Não há diferença nenhuma, não há hierarquia. Há posições diferentes. E é o povo que fica bajulando, seguindo, onde vai enchendo lugares para ver, muitas vezes, um homem pregar. Poderia ser qualquer um, mas vão porque é o fulano. Franciscon já sabia disso e ele não veio na inauguração do Brás por conta disso. Muitos iriam lá para ver. Em relação aos prédios, ele dizia, não faça do Brás uma nova Roma, de peregrinação, tipo, né, fazer peregrinação, ter caravanas, não sei o que e tal. Aqui e ali há algo
tendendo para isso, mas como eu falei, nós somos humanos, nós somos falhos. A doutrina não. Isso aqui é muita sabedoria, isso aqui é perfeito. Nada de usar a palavra até certo ponto anacrônicas, fora de contexto, sabe? Chamar de comunismo. O que é o comunismo? Que comunismo? Oh, meu Deus do céu! Ou partido que nega a existência de Deus. Que partido que nega a existência de Deus? Sabe? Mas graças a Deus no nosso meio existe pessoas também diferentes pensares, cada cabeça uma sentença. Mas o fato é que isso aqui é perfeito. É perfeito. Então, quando formos votar, pensa nisso aqui. Congela aí a tela se vocês não têm esse documento. Esse é um ensinamento genuíno. Genuíno. O que foi feito nos últimos tempos foi pânico moral, pânico religioso baseado em valores de costumes, nas pautas de costumes e mentiras descaradas que descambou para a demonização do outro. Esse ano aqui, 2002, a congregação cristã votou em peso no candidato que hoje, no então candidato que hoje é presidente da República. E muitos demonizam ele e está conspirando para que tudo dê errado, esparrama fake news. Eu sei disso porque eu recebo. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar um link. Tiozão do Zap. É um irmão meu na fé. Ele me indicou alguém para comprar o meu livro, esse alguém comprou e ele me mandou esse áudio dizendo que ele nunca lê um livro, não lê nem a Bíblia, mas ele faz parte de um grupo onde ele tem milhares de seguidores, ele só manda coisa. Que tipo de coisa? Para mim ele não chegou a mandar, mas aquele indicado por ele que comprou meu livro começou. Eu não aguentei, um dia eu falei, irmão, isso é mentira, essa cena é lá da África, esse ouro não é do Brasil, isso aqui não é aqui, irmão, é velho e está descontextualizado, não é o Brasil, irmão, é mentira, o irmão está esparramando mentira, irmão, perdão, daí começou a mandar coisas diferentes, coisas de Deus. Mas eu disse para ele, e eu digo, eu falo, vocês têm visto aqui no canal, esse canal não é para agradar ninguém. Se você quer ser agradado e ouvir só o que você quer, eu te aconselho a desinscrever, como de fato alguns têm se desinscrito, né? Quero que vocês curtam, compartilhem, que comprem meus livros, que eu também já fui, eu não peço Pix, não sei. Não, eu peço sim, porque eu produzo conteúdo, eu resgato a história, o meu trabalho material. Se puder colaborar comprando os livros, mandando o Pix, está aqui embaixo, é bem-vindo, porque eu preciso resgatar um HD, lá está cheio de material, cartas de Luiz Franciscon, muita coisa que vocês podem consumir como tem consumido. Então é o meu trabalho, é o suor do meu rosto, porque eu sou trabalhador nessa questão também. E sou professor do estado do Paraná, dou aula de português e inglês. Então é o seguinte, esse é o perfil do canal. Não é um canal evangélico, é um canal de um escritor que resgatou a história da sua igreja, cuja doutrina ele ama. Ele ama. E também critica aquelas pessoas que distorcem, que vêm com sabedoria humana, distorcendo, e uma hora eu vou falar dessas pessoas que vêm aqui também comentar sobre isso. Então tem muita coisa para ser dita, estou tentando postar um vídeo por dia. Mas não é fácil, é um trabalho muito. Logo eu vou ter o apoio-se, coisas assim também, para que vocês me ajudem, né? Então não venha me criticar por isso, por aquilo. Claro, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Nos vemos na próxima e até mais.